Você quer trabalhar usando o seu celular e a sua internet? Clica aqui no link aqui embaixo. Olha os resultados dos alunos aparecendo aqui. Sucesso, galera! Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Daqui a pouco vou te mostrar mais uma vitória da seleção brasileira na Copa América, os jogos da rodada da Eurocopa, também a vitória do Fluminense no Brasileirão. Eu começo falando de Flamengo, que enfrenta o Bragantino amanhã e está brigando com a CBF por conta da convocação do Pedro para as Olimpíadas. Foi-se o tempo em que convocação para a seleção brasileira era apenas motivo para comemorações. A de Pedro para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio deixou ainda mais conturbada a relação entre Flamengo e CBF. O clube já tinha enviado um ofício à entidade essa semana avisando que não liberaria jogadores. O caso de Gerson, que também está na lista, não causa transtorno. Afinal, o meio-campo se despede do Flamengo dia 23 de junho. Já está de saída para o Olympique de Marselha e acertou essa liberação para as Olimpíadas na negociação com o clube francês. O problema se chama Pedro. O Flamengo tem uma posição e a gente, tecnicamente, tem outra. E o Pedro hoje é um jogador importante, determinante nesse processo olímpico e principalmente nesse projeto de Japão. O vice-presidente de Relações Externas do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi taxativo nas redes sociais. Olimpíada não é data FIFA. PSG nega Marquinhos e Neymar, CBF aceita. Palmeiras nega o Everton, CBF aceita. Flamengo nega Pedro, CBF convoca. Pedro se manifestou na rede social com palavras positivas para a seleção e para o clube. Motivo de orgulho, satisfação e demonstração que todo esforço no dia a dia foi reconhecido. Obrigado, Flamengo. Sem vocês isso não seria possível. Pedro desfalcaria até 9 vezes o Flamengo em jogos do Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, nesse período em que estaria com a seleção. E como as Olimpíadas não são consideradas data FIFA, como eliminatórias, Eurocopa e Copa América, por exemplo, a palavra final para liberação ou não do atleta é do clube. O Flamengo insiste que não vai ceder o jogador. Certo é que Pedro não joga amanhã contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Ele estava afastado, com Covid, ontem fez novo exame com resultado negativo e volta a treinar hoje para se recondicionar. Já o técnico Rogério Ceni, recuperado da Covid, retorna ao comando do time. 2 jogos do Brasileirão ficaram no 0-0, Atlético Goianiense e o líder Fortaleza, e também América Mineiro e Cuiabá. Teve gol no jogo do Sport contra o Grêmio, foi só esse aí, ó. O Sander bateu falta, desviou no Diego Souza, Sport 1, Grêmio 0. Excelente resultado do Bahia, não é? Agora, a 5ª rodada vai começar com Flamengo e Bragantino e o Mengão vai ter um reforço, mas não dentro de campo, e sim na comissão técnica. O Rogério Ceni, ainda bem, está recuperado da Covid e volta a comandar o time. Depois do diagnóstico de Covid-19, Rogério Ceni teve que se afastar por 10 dias. Para ele, uma eternidade. O treinador estava acostumado a chegar cedo e apagar as luzes do CT na saída. Depois de ser campeão carioca, ele chegou a falar sobre essa intensa rotina. Eles são prova disso. Eu chego todos os dias cedo, vou embora quase à noite, todos os dias, para tentar sempre preparar o melhor, analisar os adversários, entregar as coisas mais mastigadas possível do adversário. Maurício Souza substituiu Ceni na beira do gramado em 3 partidas. 2 vitórias sobre o Coritiba pela Copa do Brasil, garantindo a classificação nas oitavas de final, e venceu também o América Mineiro por 2-0 pelo Brasileirão. Mas acontece que Rogério Ceni nunca esteve offline. Era apenas home office. Ele fez todas as planilhas de treino, escalou a equipe, escolheu as substituições feitas nos jogos e preparou até as palestras. O interino seguiu à risca as orientações do comandante e passou o bastão. É muito gratificante para mim estar com um grupo de jogadores da qualidade deles, poder estar trocando o tempo todo com o Rogério. Para mim serve como uma experiência muito grande. Ontem, Rogério Ceni treinou a equipe e amanhã, contra o Bragantino, volta ao trabalho presencial. Está com problemas ofensivos, né? A gente viu contra o Corinthians, está jogando contra o Cuiabá, agora está empatando 0-0. Né? Então, alguns dos adversários que o Flamengo teve recentemente
não tem ataques tão ameaçadores assim. Bom, isso é um ponto. Agora o Flamengo, de fato, tem o Rodrigo Caio, né? Durante muito tempo que a defesa era questionada, era muito vulnerável, o Rodrigo Caio estava no departamento médico. É claro que ele, como principal zagueiro rubro-negro, quando ele está na defesa, ele não só melhora o setor, ele melhora os outros jogadores, né? Quem ele tem de companheiro, de parceiro, cresce, sobe de produção. O Gerson ainda é jogador rubro-negro e a proteção que o Coringa dá no meio-campo para a defesa é muito grande. Mais uma partidaça dele. Então, o Flamengo tem tido controle da bola, a bola não está chegando muitas vezes pela ineficiência do adversário e pela capacidade do Flamengo de se proteger. Vamos ver daqui a pouco, contra adversários mais fortes, oitavas de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil. Daqui a pouco tem um jogo tão esperado contra o Galo em Minas Gerais. O Galo que tem Hulk, que tem Nacho, né, que tem Vargas, que tá na Copa América, né, que concorre a ser o maior artilheiro aí da história da Copa América. E sem o Gerson, como o Flamengo vai reagir? O Rogério Ceni, nesse momento, ele tem um pouco mais de tranquilidade defensiva, mas a médio prazo, essa defesa vai ser testada e aí a gente vai poder dizer se o sistema como um todo tá realmente bem melhor. Sabe uma coisa que me chama a atenção, e aí eu quero ouvir todos vocês sobre esse assunto, o Djalminha pode entrar primeiro aí, mas fiquem à vontade para bater papo, é a questão defensiva e a questão de quem é que está compondo a defesa, Djalma, não só a zaga, né? O Isla tá convocado, o Mateuzinho tá dando conta do recado ali, e a gente sabe que o Flamengo vai viver bastante tempo com as ausências dos convocados. Depois a gente vai falar do Pedro aqui, hein? Mas agora eu quero falar desse jogo e dessa possibilidade de repente, o Mateuzinho ou o outro substituto ali acabar beliscando uma posição, Djalminha. Como é que você vê? Tá recebendo oportunidade e tá cumprindo muito bem. O Mateuzinho é um jogador que o Rogério gosta. O Rogério, desde a temporada passada, já o colocava bastante e ele vem muito bem, principalmente no apoio. É um jogador que está sempre apoiando, mas eu concordo muito com o que o Rodrigo falou. Esse problema maior da defesa do Flamengo, ele sempre passou muito pela ausência do Rodrigo Caio. Quando ele está presente, seja com quem for ao seu lado, a defesa vai melhor. Então ele consegue adiantar a linha, a parte técnica dele é muito boa, os jogadores se sentem até mais confiantes dele fazer uma cobertura, da velocidade dele, da força que ele tem. Então eu acho que o motivo da volta dele fez com que essa defesa se acertasse. Eu acho que o Arão, assim, foi um achado maravilhoso ali, o Arão de zagueiro vai muito bem. Então eu acho que o Flamengo, se acertando atrás, que era um problema claro, principalmente na bola aérea. Bola aérea na área era perigo constante para o Flamengo. A parte ofensiva, independente de quem jogue, até mesmo agora que não estão os titulares, o Flamengo tem uma capacidade de controlar o jogo, de propor o jogo muito grande. Vamos ver agora um pouco com a saída do Gerson, se vai continuar isso, mas não acredito que vá ter um declínio muito grande. É lógico que o Gerson, encontrar um jogador igual ao Gerson, no futebol brasileiro é difícil, até no mundo, para trazer para o Flamengo. Lógico, no mundo tem, mas de alto nível que não vai vir a jogar no Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo pode ter uma queda, mas tem um controle total do jogo, bem distribuído. Então, esse time do Flamengo, eu acho que esse ano a tendência é crescer cada vez mais, e se tiver completo, então, é o time a ser batido, sem dúvida alguma. Nessa Copa do Brasil, como você bem falou, Dani, os favoritos teoricamente, né, os grandes, já saíram, muitos. Então, o Flamengo tem tudo para conquistar essa geração aí que ganhou tudo e não ganhou ainda a Copa do Brasil. Tem tudo para conseguir aí esse ano. O Djalma, e é interessante... Essa questão dos nomes, né? Desculpa. Pode falar, Breler. Vai, Breler, depois o Léo vai. É interessante que como esse ajuste do time faz com que o Flamengo resolva um outro problema também, que é o de reposição. O time titular do Flamengo, a gente está cansado de saber que está do recado, que entrega, tem jogadores geniais, e agora começa a enxergar opções do banco que talvez não sejam não tem um nível de excelência como os titulares, mas conseguem ser confiáveis. É o caso do Mateuzinho, mesmo com ressalvas ao Isla, eu ainda acho que é um jogador experiente,
jogador que pode se acertar definitivamente no Flamengo, um time mais bem resolvido. Tem o Michael voltando, ganhando confiança, o Vitinho nem se fala, tendo popularidade maior. Rodrigo Muniz, que não foi bem ontem, mas é um cara que aparece a todo momento, incomoda a defesa da área. O banco sai um Moura, sai o que é um jogador que está realmente